Bom dia, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe nesse dia com saúde, com direção, com descanso para a sua mente e esperança para o seu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu creio que essa palavra pode ser uma resposta de Deus para você. Eu quero declarar pela fé que hoje pode ser o começo de uma mudança na sua vida. Uma mudança que não virá dos homens, mas que vem diretamente do céu. Deus ainda escreve finais que ninguém espera. Você não está aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Eu sei que tem portas que o mundo já fechou, tem diagnósticos desfavoráveis que já foram entregues para você, tem situações que parece que já foram seladas, mas saiba que a última palavra é de Deus. Amém? Ele é quem dá a última palavra. Por isso, não desista. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu sei que muitas pessoas não perceberam ainda esse convite porque eu tenho falado disso no final do vídeo, mas eu decidi falar hoje no início, para que você seja avisado dessa bênção que está chegando. Olha só, você já pensou em caminhar pelos mesmos lugares onde homens como Daniel, Davi, Elias e, acima de tudo, Jesus caminharam? A nossa caravana Minuto com Deus, Paris, Israel, está se aproximando. Vai ser em outubro de 2026, mas nós já estamos, junto com a Aleph Turismo, começando a receber as inscrições. Essa vai ser uma oportunidade única de fortalecer a sua fé visitando a Terra Santa, um lugar onde tantas orações foram respondidas. E também passar por Paris, um destino romântico, encantador, uma das cidades turísticas mais procuradas do mundo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o número da Aleph Turismo, que é a agência que está organizando essa caravana. Faça contato com eles, você vai receber todas as informações que você precisa e você poderá garantir a sua vaga. Vai ser uma honra e uma alegria poder viajar com você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque o nome de alguém que você ama e que precisa viver uma virada, um recomeço, uma vitória. Ou escreva aqui alguma situação específica que precisa de intercessão. Porque no final dessa mensagem eu vou orar por você e vou orar por cada nome mencionado aqui nos comentários. Amém? Deixe o seu like no vídeo, é muito importante você deixar o like, porque isso faz com que a mensagem chegue a outras pessoas, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal, ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Agora, escuta isso com atenção. A sua vitória pode até parecer distante, mas tem uma coisa que sempre precede um milagre verdadeiro. Uma decisão, uma entrega, um arrependimento sincero, um gesto de fé que move o céu. E a Bíblia mostra isso de uma forma muito clara quando fala sobre Daniel. É a palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Daniel capítulo 10, versículo 12, onde o anjo do Senhor diz a Daniel: desde o primeiro dia em que você decidiu se humilhar e buscar entendimento, orando a Deus, a sua oração foi ouvida. E por causa dela, eu vim até você.
Essa expressão, desde o primeiro dia, nos revela o caráter de Deus como um Deus que ouve imediatamente a oração do justo, mesmo que a resposta esteja demorando. Daniel, descrito aqui no capítulo como um homem profundamente abalado, porque ele estava sem forças, muito pálido e quase desfalecido. Mas mesmo assim ele estava buscando discernimento e não respostas imediatas para suas aflições, o que mostra para nós maturidade espiritual. E a resposta veio como reforço celestial em meio a uma batalha invisível que estava sendo travada. Aquele era o 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia, período em que alguns judeus estavam retornando do exílio para Jerusalém. Daniel, porém, permaneceu na Babilônia. Ele provavelmente lamentava o pequeno número dos que haviam retornado e a situação difícil enfrentada por eles. Isso justifica o seu estado de luto e jejum. A referência ao príncipe do reino da Pérsia, no versículo 13, sugere um conflito espiritual, envolvendo anjos e demônios que atuavam por trás dos impérios terrenos. E essa é uma realidade espiritual que permanece até os dias de hoje. Daniel era um homem íntegro, um servo de Deus que foi tirado da sua terra natal e levado para o meio de um império pagão, cheio de idolatria, cheio de vaidade. Mas mesmo ali, cercado por tentações, por injustiças, por um sistema que queria moldá-lo à força, Daniel manteve a sua fé. Ele não negociou a sua fé. E por isso, Deus o honrou com sabedoria, com revelações, com livramentos. Durante 21 dias, aqui nessa passagem, Daniel jejuou, orou e esperou. Não foi uma oração rápida, como aquelas orações que a gente faz assim, em 1 minuto. Foi uma busca perseverante. Sem sinais, sem respostas, sem alívio. E então, no 21º dia, o anjo finalmente apareceu para ele. E o que o anjo disse foi algo assim revelador. Ele falou: Daniel, não foi agora que Deus te ouviu, foi no primeiro dia que você começou a orar, mas houve resistência nos céus. A sua resposta já estava a caminho, mas houve guerra. E foi a sua insistência que manteve ela vindo. Eu quero que você escute isso com atenção. O céu já tinha respondido à oração de Daniel, mas a resposta só chegou porque Daniel não desistiu. Irmãos, isso muda tudo. Olha só, tem gente que para de orar só porque não sentiu nada. Tem gente que desiste no primeiro dia, no 8º dia, no 10º. Mas Daniel ficou até o fim do seu propósito. E a vitória dele chegou. A oração dele abriu os céus e resistiu às trevas. Tem resposta que só vai chegar por causa da sua perseverança. Não é porque você sente algo todos os dias. Não é porque tem confirmação no seu celular ou um anjo batendo à sua porta. É porque a sua persistência está segurando no céu uma batalha que você nem imagina. Você acha que está tudo parado, mas o céu está em guerra. Você acha às vezes que Deus se esqueceu de você, mas Ele já liberou a sua resposta, a sua bênção. E o que tem impedido, às vezes, não é o tempo, não é o erro, é a resistência. E aqui eu estou falando de resistência do inimigo, uma resistência espiritual, resistência da vida, do sistema, das pessoas. Mas Deus não mandou você parar. Deus manda hoje você continuar. Eu sei que tem gente que está ouvindo essa oração que está vivendo com o coração cansado. Pessoas que não aguentam mais dobrar os joelhos
e não ver nada mudar. E eu te entendo, sabe? Mas é agora, exatamente agora, quando tudo em você quer parar, que a sua oração tem mais poder. Porque não é emoção, é fé. Não é sensação, é entrega. É nessa hora que a sua oração vale como arma de guerra. É nessa hora que o seu silêncio vale como resistência. Que as suas lágrimas viram instrumentos de resposta. Porque mesmo em silêncio, você está clamando. E mesmo sem forças, Deus está te ouvindo. Então, não desista, porque não vai ser fácil, mas porque o céu já começou a se mover. Mesmo que você não esteja vendo, a sua oração já provocou um movimento. A sua entrega já causou uma reação nos céus. A sua perseverança já fez o inimigo recuar. E é por isso que, mesmo que tudo grite para você parar, você vai continuar, em nome de Jesus. E a sua vitória vai chegar. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com reverência, com humildade e com fé. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por essa palavra que tanto falou ao nosso coração. Obrigado porque, mesmo quando nós não vemos, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece silêncio, o Teu Espírito continua agindo. Mesmo que a resposta pareça estar demorando, o Teu amor não falha. Nós cremos nisso. Reconhecemos que precisamos de Ti, Pai, que não somos nada sem a Tua graça, que não temos forças para enfrentar sozinhos as batalhas que surgem em nossa vida. Por isso, nós nos entregamos a Ti por completo. Que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, ó Deus, por cada pensamento impuro, por cada atitude que tivemos que Te entristeceu, pelas vezes em que deixamos de orar, de acreditar, em que nos revoltamos em vez de confiar, por aqueles momentos em que falamos aquilo que não devíamos ter falado, que permitimos que o medo guiasse os nossos passos. Nos lava com o Teu sangue, nos purifica, nos transforma, molda o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, vem sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa vida que está orando aqui junto comigo agora. Restaura a fé dessa pessoa. Aumenta, Pai, a confiança dela. Dê a ela entendimento para que ela siga orando, mesmo sem ver respostas. Renova as forças, a fé, para que ela continue crendo. Dê coragem para que ela permaneça, mesmo que tudo ao redor dela pareça estagnado. Enche o coração dela com a Tua paz, com esperança e com a certeza de que o Senhor está ouvindo essa oração. Nós oramos com fé, Senhor, sabendo que a nossa oração move os céus. Assim como aconteceu com Daniel, nós cremos que existem respostas que já foram liberadas. Cremos que existem bênçãos que estão a caminho. Por isso eu quero orar por cada pessoa que escreveu aqui o seu pedido de oração nos comentários. Eu oro por esse irmão e por essa irmã que estão à espera de um milagre, que estão orando há dias, há meses, talvez há anos, e que hoje talvez pensou em desistir. Mas o Senhor trouxe essa palavra para que a fé seja reacendida. Então, meu Deus, age com o Teu poder. Eu quero orar por todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades. Toca nesse corpo, Pai. Toca nos ossos, nas células, nos tecidos, em todos os órgãos. Toca com a Tua cura poderosa. Visita essa pessoa que está internada, que está aí deitada no leito de hospital, ou que está em casa, mas sentindo dores, esperando para fazer um exame, esperando por uma vaga para uma cirurgia. Que venha do céu o milagre
que a medicina não consegue explicar. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão clamando por suas famílias, pelos filhos, pelos maridos, pelas esposas, pelos parentes que estão enfermos, por casamentos que estão sendo destruídos. Que o Senhor restaure aquilo que foi quebrado, reconstrói os lares, reconcilia os corações, liberta aqueles que estão presos em vícios, seja em drogas, em álcool, em jogos, vícios da pornografia, vícios de redes sociais. Promove a tua libertação, Senhor. Eu entrego a Ti cada nome escrito aqui nos comentários, cada causa na justiça, cada pedido de libertação, de cura, de salvação. Eu quero apresentar ao Senhor todos aqueles que estão sofrendo em silêncio, aqueles que choram calados, que vivem lutando lutas internas, lutas que ninguém está vendo. Fortalece essa vida, meu Deus. Abraça essas pessoas com o teu amor. Revela a elas a tua presença. Eu quero orar por aqueles que se afastaram de ti, por aqueles que por algum motivo deixaram de orar, deixaram de buscar a tua face, aqueles que perderam a esperança. Espírito Santo de Deus, reacende essa chama, quebranta novamente esse coração. Que essa oração que essa pessoa está ouvindo agora seja o início de um recomeço, o começo de uma nova jornada de fé. Ó Deus, não permita que essa pessoa desfaleça, mas que ela seja hoje fortalecida pela tua graça. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. E se você tomou uma decisão de continuar perseverando em oração, escreva aqui nos comentários assim, olha, eu continuo orando. Apenas isso, eu continuo orando. Se você acredita que vale a pena continuar, pois você sabe que Deus vai te responder no tempo certo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, onde você estiver. Que Deus te fortaleça, mesmo que você esteja tendo um dia complicado, um dia difícil, ainda que você esteja cansado, sem saber bem como vai prosseguir. Deus te abençoe. Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e quando você se inscrever, ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E essas ações também nos ajudam a alcançar milhares de vidas aqui, todos os dias. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários, pela fé, o seguinte: isso vai passar. Amém? Escreva isso. Isso vai passar. Porque essa fase vai passar. Esse momento difícil não define quem você é. Um dia de chuva não impede que o sol nasça de novo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Vamos começar falando com Deus? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para começar essa mensagem do jeito certo, te buscando, reconhecendo o Teu poder e buscando ajuda em Ti. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que chegou aqui agora, no meio de um dia difícil, no meio de uma fase complicada, de um tempo cansativo. Talvez ela esteja tentando entender o que está vivendo. Talvez esteja apenas tentando sobreviver emocionalmente, espiritualmente, financeiramente.
mas o Senhor conhece tudo. O Senhor vê além dessa fase. Por isso eu te peço, fala com ela agora, Deus. Acalma esse coração, Espírito Santo. Aumenta a fé, reacende a esperança. Que essa palavra não seja só mais um vídeo, mas que ela seja direção do Senhor, que seja socorro, que seja consolo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você tiver um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários desse vídeo, porque no final da mensagem eu vou orar por você, eu vou orar por todos os pedidos que forem escritos aqui. A paz do Senhor, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se você considera importante e relevante o nosso conteúdo e quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição desse vídeo. A palavra que eu quero ministrar hoje sobre a sua vida está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Está escrito assim: E as pequenas e passageiras aflições que agora sofremos vão nos trazer uma glória enorme, eterna e muito maior do que o sofrimento. Amém? Irmãos, esse versículo não nega o sofrimento. Ele reconhece. Mas ele também nos lembra que o sofrimento tem um prazo de validade. Ele é real. Eu não quero desconsiderar o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, mas eu quero dizer que essas coisas não são eternas. E quando tudo isso passar, vai permanecer o que Deus está construindo por trás dessa dor. Talvez você esteja passando por uma fase de perda, de dúvida, de pressão, e tudo parece fixo, pesado, parece que é definitivo. Mas sabe essa fase aí? Ela é passageira. É realmente uma fase. Mas sabe o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus a quem nós servimos? Ele é eterno. Deus não muda, Deus não oscila, Ele não desaparece nos dias ruins, Ele continua presente, mesmo quando tudo parece ser provisório. Tem coisa que a gente vive e que não combina com aquilo que a gente sonhou, não é verdade? Não era para ser assim, não era para doer tanto, não era para demorar tanto. E é nessas fases que a nossa fé é realmente testada. Não é nos dias fáceis, é quando o chão parece instável, é quando as respostas não vêm, é quando tudo muda rápido demais, menos aquilo que você mais gostaria que mudasse. Tem gente ouvindo essa mensagem agora que está passando exatamente por esse tipo de fase. Uma fase em que o controle parece que escorregou das suas mãos. Uma fase em que as orações parecem ecoar no vazio, em que o corpo continua funcionando, mas o coração está se arrastando. E sabe qual é o maior risco dessas fases? Não é perder tudo, é perder a esperança. Porque quando você acha que vai ser assim para sempre, você começa a aceitar o que não vem de Deus. Você se acostuma com o peso. Você começa a pensar que esse vazio é o novo normal. Você para de esperar
por algo diferente, para de ter expectativas. E aos poucos, você para de orar. Você para de falar com Deus, de buscar a Deus. Mas escuta com atenção. Essa fase não é permanente. E Deus não deixou de ser Deus só porque você está passando por esse momento de dor, por esse momento difícil. O texto que nós lemos aqui diz que as aflições são pequenas e passageiras, leves e momentâneas. Isso não significa que elas não nos machucam, mas significa que elas não têm a última palavra. A última palavra ainda é de Deus. E o que Ele é não muda com a estação. Ele continua sendo eterno, imutável, fiel, presente. Você pode estar em um tempo de perdas, mas o caráter de Deus não perdeu nada. Você pode estar em um momento de silêncio, mas Deus continua falando de outras formas. Talvez você esteja em uma fase onde parece estar sem chão, mas saiba que o céu não está em crise, o céu não está abalado. E talvez você não precise de uma virada radical agora. Talvez o que você mais precise seja somente lembrar: isso vai passar. Mas Deus vai continuar do seu lado. Você já reparou como que as fases mais difíceis da vida parecem ser as mais longas? Mesmo quando elas passam, elas deixam marcas. Só que o texto escrito pelo apóstolo Paulo nos lembra que essas marcas não são o fim, elas são parte do processo. São parte do amadurecimento, parte daquilo que Deus está construindo na sua vida. A verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é que enquanto você está tentando sobreviver a essa fase, Deus está fazendo algo invisível dentro de você. Enquanto você está contando os dias, Ele está fortalecendo você por dentro. Enquanto você acha que está só esperando passar, Deus está te ensinando como permanecer. Porque tem coisa que só se aprende nos dias nublados. Tem fé que só se revela no silêncio. Tem crescimento que só acontece naquela fase em que tudo parece estagnado. Mas nada disso é perda, porque Deus não desperdiça dor. E se Ele permitiu que você passasse por essa fase, não foi para te deixar mais fraco, foi para te deixar mais profundo, mais consciente da eternidade, mais firme nele e menos preso ao que é temporário. Você não está preso nessa fase, você está sendo preparado nela para que você avance para outras. E quando essa fase passar, e ela vai passar, você não vai sair da mesma forma. Você vai sair mais inteiro, mais preparado, mais consciente, mais maduro, mais equilibrado. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Declare pela fé: essa fase vai passar. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica que você está enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar por você, pela sua família, pela sua vida. E eu convido a você a orar junto comigo. Não apenas ouça a oração, mas ore também. Ore no Espírito, ore na sua mente. Se puder, ore com suas palavras, se expresse também diante de Deus. A nossa oração tem poder, irmãos. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra.
Obrigado porque mesmo diante das fases mais difíceis da nossa vida, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo o mesmo. Obrigado, meu Deus, porque quando tudo parece temporário e instável, o Senhor permanece firme. Obrigado porque Tu és um Deus eterno e é em Ti que nós podemos nos segurar, mesmo quando tudo ao nosso redor está mudando. Nós queremos Te pedir perdão, Pai. Perdão por termos duvidado no meio do processo, por termos deixado o medo nos fazer esquecer das Tuas promessas, por termos acreditado que seria para sempre aquilo que o Senhor já falou que é temporário, por termos deixado o peso da aflição roubar o foco daquilo que é eterno. Ó Deus, eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja em uma fase ruim, uma fase longa, cansativa, confusa. Talvez ela tenha vivido perdas, frustrações, traições. Talvez ela esteja passando noites em claro, sobrevivendo no automático, tentando manter a fé em meio ao silêncio, em meio à dor. Mas o Senhor conhece cada detalhe. E eu sei que o Senhor não se afastou. Por isso eu peço, meu Deus, sustenta essa vida. Fala com ela. Abraça ela com o Teu Espírito Santo. Fortalece, renova. Tira o medo, Senhor. Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ó Deus, tira dessa mente toda mentira que foi plantada pelo inimigo. Mostra a ela a Tua verdade. Mostra que o Senhor continua agindo, que as Tuas promessas vão se cumprir no tempo certo. Ó Deus, e que o Senhor está junto dela nessa fase, não como um Deus distante, mas como um Pai que nos segura pelas mãos e que, se for preciso, nos carrega no colo. Eu quero apresentar diante do Senhor todos os comentários que serão escritos aqui nesse vídeo. O Senhor conhece cada pedido, cada nome, cada causa. Eu oro por quem está lutando pela saúde, por essa pessoa que está enfrentando um tempo difícil no seu casamento, uma fase ruim no seu casamento. Eu oro por essa pessoa que está cuidando de alguém e esse cuidado coloca sobre ela um peso de responsabilidade. Eu oro por quem está sofrendo calado e vai colocar aqui um pedido que talvez ninguém entenda, mas o Senhor compreende. Eu quero apresentar diante do Senhor essa pessoa que está passando por problemas financeiros. Eu coloco diante de Ti essa mãe, esse pai que estão clamando por seus filhos, pessoas que estão buscando direção. Acolhe, meu Deus, cada pedido e responda segundo a Tua vontade. Porque a Tua vontade é melhor do que a nossa, Senhor. Nós cremos nisso. E eu quero orar também por essa pessoa que não vai escrever nada aqui, não vai curtir o vídeo, não vai fazer nada, mas que está aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, que ela sinta a Tua presença aí onde ela está e que ela saiba no seu coração que essa fase não é o fim e que no tempo certo aquilo que é eterno vai permanecer. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Essa palavra abençoou sua vida hoje? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você vai mandar para os seus grupos. Manda para o grupo da família, para o grupo da igreja, o grupo das pessoas com quem você socializa aí na academia, no trabalho, na faculdade. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma semana que está começando. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor que nos sustenta e por mais essa oportunidade de vivermos debaixo da tua graça. Eu coloco diante de ti, ó Deus, essa nova semana e entrego a vida dessa pessoa que me ouve agora. Pai, que essa seja uma semana surpreendente, que seja um tempo de paz, de realizações, de respostas e de crescimento espiritual. Que cada dia seja vivido com sabedoria, que cada desafio seja enfrentado com fé e que nenhuma preocupação roube a alegria que vem do Senhor. Eu quero declarar pela fé que essa semana haverá portas abertas, haverá provisão, saúde e proteção. Que nenhuma aflição domine os corações, que nenhuma ansiedade tire o descanso, que nenhuma dúvida abale a confiança no teu cuidado. Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que haja boas notícias e que a tua presença seja sentida em cada momento. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, certo de que o Senhor está no controle. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro, você está assistindo a esse vídeo um dia antes de todas as pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos nossos vídeos, entre outros benefícios. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, mais uma semana está começando. E junto com essa semana, vêm os compromissos, as preocupações, e para muitas pessoas, aquela ansiedade parece crescer sem controle. Você já acordou hoje sentindo o peso do que precisa enfrentar? Já começou uma segunda-feira com a mente acelerada, tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram? Se essa sensação tem te acompanhado, essa palavra é para você. Deus não quer que você viva escravizado pela ansiedade. Ele quer que você aprenda a descansar, a confiar e a encontrar paz, mesmo quando a vida parece fora de controle. E essa é uma nova semana, um novo começo, um recomeço. O que passou, passou. Hoje você tem uma nova chance de ajustar o que for preciso, de dar um passo de cada vez, de viver um dia de cada vez. Você não precisa carregar o peso de tudo de uma só vez. Respire fundo. Deus já está indo à sua frente, preparando o caminho.
Você não está sozinho. Eu quero ler um texto que eu gosto muito e eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. São palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a ansiedade é um peso que nós carregamos sem perceber. Ela nos prende em pensamentos sobre o futuro. Nos faz sentir que precisamos resolver tudo de uma vez, que algo pode dar errado a qualquer momento. Mas Deus nos ensina um caminho diferente. Em vez de nos consumirmos com preocupações, Ele nos convida a entregar tudo a Ele. Isso não significa que os problemas vão desaparecer como num passe de mágica, mas significa que nós não precisamos enfrentá-los sozinhos. Deus promete que, quando levamos as nossas ansiedades até Ele, algo poderoso acontece. Ele nos dá uma paz que não pode ser explicada. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está cuidando de tudo. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse o seguinte: vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então será que Deus não vai vestir também vocês? Gente de pouca fé. Se Deus cuida até dos lírios do campo, será que Ele não cuidaria de mim e de você? Eu sei que essa resposta não parece tão simples, porque quando nós estamos tomados pela ansiedade, quando a cabeça está cheia, quando parece que tudo depende do nosso esforço, é difícil lembrar que Deus está presente. Só quem tem uma mente acelerada, quem trabalha muito, quem serve na igreja, quem cuida da casa, quem precisa tomar decisões o tempo todo, sabe como é complicado lembrar dessas coisas no meio do caos. O início da semana já chega até nós com o peso das tarefas, das contas a pagar, dos compromissos a cumprir. E aí vem esse pensamento: se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não resolver, como será resolvido? A gente assume a responsabilidade de carregar tudo sozinho, sem perceber. Mas Jesus não falou essas palavras à toa. Ele sabia como funciona a nossa mente. Ele sabia que o medo do amanhã pode roubar a paz que nós carregamos hoje. Ele sabia que nós nos preocuparíamos com o futuro, que esqueceríamos que Deus já está lá, cuidando de tudo, antes mesmo de nós chegarmos lá. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Então, se tem algumas situações que têm deixado você preocupado, preocupada, escreva elas aqui nos comentários. Amém? Escreva a sua maior preocupação aqui nos comentários. Mas junto com esse pedido de oração, escreva pela fé o seguinte: Deus está no controle. Apenas isso. Deus
está no controle. Amém? E receba isso pela fé. Não apenas declare aqui nos comentários, mas receba essa promessa, essa palavra no seu coração. Sabe, irmãos, para algumas pessoas, vencer a ansiedade não é tão simples quanto apenas ouvir uma mensagem e seguir em frente. Tem momentos em que a ansiedade se torna algo paralisante, algo que atrapalha o dia a dia, que rouba o sono, que dificulta até mesmo tarefas simples. E quando isso acontece, pode ser necessário buscar ajuda profissional. Deus nos dá recursos e, dentre esses recursos, Ele capacita profissionais como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, para nos auxiliarem nesse processo. Ansiedade não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de oração. Muitas vezes é um problema patológico que você precisa reconhecer e buscar ajuda. Então, se você tem condições, procure ajuda. Se perceber que está sozinho e que não está conseguindo lidar com essa ansiedade, busque um profissional para te orientar e te ajudar a encontrar equilíbrio. E caso você não tenha condições de fazer isso, porque eu sei que essa é a realidade de milhares de pessoas, mas sente que precisa de apoio, você pode entrar em contato com o número que eu vou deixar aqui, que é o número de Centro de Valorização da Vida, é o CVV. Eles oferecem suporte emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia. É só você ligar no número 188 ou você acessar o site deles, cvv.org.br. Eu não ganho nada com essa visita sua no site, nem com essa ligação. Eu quero apenas que você vença esse momento. E existem pessoas especializadas em tratar com esse tipo de situação. Amém? Cuidar da mente também é algo que agrada a Deus. E você precisa cuidar da sua mente. Deus quer que você esteja bem, em paz, e que não enfrente essas batalhas sozinho. Lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. A ansiedade tem esse poder de prender a gente lá no passado, de nos lembrar dos erros, das falhas, das vezes em que as coisas não deram certo. E ao mesmo tempo ela nos joga para o futuro, nos enchendo de medo sobre o que pode acontecer, sobre tudo que pode dar errado. Mas agora faça o contrário. Você não é refém desses pensamentos. Você não precisa viver nessa prisão. Quando a ansiedade tentar te sufocar, tente te fazer esquecer desses problemas que têm assolado a sua mente. Quando a ansiedade quiser fazer você esquecer da sua força, te fazer duvidar do Deus a quem você serve, lembre a ela quem é o seu Deus. Porque você serve a um Deus que criou o universo. Um Deus que carrega tudo na palma das mãos. O Deus que nunca perdeu o controle, nunca foi pego de surpresa, nunca foi incapaz de resolver algo. O Deus que abriu o mar para o povo passar. O Deus que fez o sol parar. O Deus que derrubou muralhas intransponíveis. É esse mesmo Deus que está cuidando de você agora. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele já estava aqui antes de você nascer. E Ele continuará sendo Deus depois que esse problema tiver passado. Então, meu querido, minha querida, da próxima vez que a ansiedade tentar te lembrar do seu passado, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Da próxima vez que o medo do futuro tentar te paralisar,
Lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Ele é maior. Ele sempre foi, ele sempre será. Nessa semana, ao invés de pensar no que poderia ser, comece a fazer acontecer. A ansiedade muitas vezes nos prende, nos amarra em uma expressão. Abre aspas. E se? Fecha aspas. E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu não for bom o bastante? Esses pensamentos surgem porque a nossa mente tenta nos proteger das frustrações. Mas na prática, esses pensamentos não ajudam. Pelo contrário, eles roubam a sua paz. Te fazem sentir incapaz antes mesmo de tentar. Te paralisam diante de algo que você nem sabe se realmente vai acontecer. Mas e se ao invés de ficar preso no e se, você começasse a fazer o que pode ser feito agora? Se ao invés de imaginar todos os cenários negativos possíveis, você simplesmente confiasse e seguisse em frente, dando um passo de cada vez. Isso não significa que você vai ignorar as dificuldades ou agir de forma impulsiva. Significa que você vai entender que não precisa carregar tudo sozinho. Significa lembrar que Deus está no controle, que Ele já está na frente, preparando caminhos que você nem imagina. Se tem algo que você pode e consegue resolver, resolva. Se é uma mudança que você tem adiado por medo, comece dando pequenos passos. Se é um sonho que parece distante, dê o primeiro passo. Não tente controlar o futuro inteiro de uma vez. Apenas se mova na direção certa. E acima de tudo, não se esqueça de que Deus caminha junto com você. Ele não te abandona durante o processo. Ele te dá forças para continuar. Ele te segura quando você tropeça. Ele abre portas que estão fechadas. Então, nessa semana que está começando, troque o medo pela ação. Troque a dúvida pela fé. Faça acontecer. E confie que Deus está cuidando de tudo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Então, se existe algo que tem te trazido ansiedade, escreva essa situação aqui nos comentários, como eu falei. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Escreva a área da sua vida que tem te afligido. Coloque apenas a área da sua vida. Tem pessoas que não querem detalhar o que está acontecendo. Escreva apenas família ou finanças, vida sentimental, vida espiritual, enfermidade. Coloque aqui e confie que Deus já está cuidando de tudo. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer novamente por essa oportunidade. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos permite iniciar, por mais um dia de vida, pela chance de recomeçar. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos sustentando nos momentos bons e nos momentos difíceis. Obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um. O Senhor conhece as lutas que muitas vezes ninguém vê. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, o Senhor nunca nos abandona. Ó Deus, eu oro para que essa semana seja diferente, para que o Senhor acalme esse coração ansioso e inquieto, que toda a aflição que tem tomado conta da mente
dessa pessoa seja silenciada pela tua paz. Que cada preocupação seja entregue ao Senhor e que ela possa confiar que o Senhor já está cuidando de tudo. Mostre a ele, a ela, que naquele dia em que ela estava chorando naquele quarto, quando parecia que ninguém se importava, quando o clamor dela era silencioso, sem voz, apenas através das lágrimas, o Senhor estava ali. O Senhor ouviu cada pensamento, cada pedido que nem chegou a ser pronunciado. O Senhor viu aquela dor, aquela insegurança, aquele medo, e mesmo no silêncio, o Senhor nunca a abandonou. Ó Deus, que essa seja uma semana de paz, uma semana de respostas, uma semana onde as preocupações não dominem os pensamentos, mas onde a confiança do Senhor prevaleça. Eu oro por aqueles que estão começando a semana com um peso no coração, por aqueles que já acordaram cansados, sem vontade de seguir em frente, desmotivados, sem forças. Fortalece ele, Pai. Fortalece ela. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita aqueles que precisam de cura. Restaura essa família. Ajuda essa irmã, esse irmão a se recolocarem no mercado de trabalho. E enquanto isso não acontece, dê provisão para que nada falte nessa casa. Não permita, Senhor, que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada. Não deixe que falte nada nessa geladeira para essas crianças. O Senhor é um Deus de bondade, um Deus de provisão e um Deus de milagre. E é por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, suas listas e para todos aqueles que você ama. Amém? Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando de nós, nos sustentando e nos guiando. Pai, eu quero orar nesse momento por essa pessoa que está me ouvindo, que se sente cansada, que tem enfrentado dias difíceis e momentos de incerteza. O medo e a preocupação tentam sufocá-la. Mas eu peço que a Tua paz preencha esse coração agora. Sabemos que o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos segura quando nós achamos que vamos cair. Se as águas das dificuldades parecem altas demais, o Senhor não permite que nós afundemos. Se o fogo das provações tem nos cercado, o Senhor nos protege. Então eu te peço, Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa oração. Se ela está sem forças, que seja renovada. Se ela está aflita, que o Senhor dê a ela consolo. Se ela está desanimada, que o Senhor a erga. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo quando tudo parece difícil, sabemos que a Tua presença nos sustenta. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque confiamos em Ti. É no nome de Jesus que
que nós oramos. Amém e amém. A palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo. Não temas, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu quero que você ouça essa palavra até o fim. Deus está ao seu lado, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje você vai entender que não precisa ter medo, porque há um Deus que se importa contigo, há um Deus que cuida de você. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Algumas pessoas reclamam que eu falo isso no meio da oração, no meio da mensagem, mas se eu deixar isso para o final, as pessoas não ouvem. E esse recado aqui é muito importante para a manutenção desse trabalho. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos 5 a 10 pessoas. São avisadas, são informadas a respeito desse conteúdo. Então dê o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar esse ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui diariamente nas redes sociais, seja membro do canal. Ou você tem a opção também de nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: minha esperança está em Deus. Você está desesperado, angustiado, abatido? Escreva isso aqui pela fé. Minha esperança está em Deus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, está escrito: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando eu atravessar águas profundas, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão. Irmãos, essa promessa foi dada a Israel em um momento muito difícil. O povo estava em exílio, longe da sua terra, carregando o peso das suas falhas e sentindo na pele as consequências dos seus erros. Eles se perguntavam se Deus ainda estava com eles, se ainda os enxergava, se ainda havia esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala com autoridade e com amor: não tenha medo, pois eu o salvarei. O Senhor estava reafirmando a sua aliança, lembrando ao seu povo que Ele não os havia esquecido, que Ele era o Criador deles e que, apesar das circunstâncias, eles ainda eram propriedade dele. E hoje, meu querido, minha querida, essa promessa continua viva. Deus mantém suas palavras. Ele não muda. E aquilo que ele disse a Israel serve para nós também. Essa palavra nos alcança hoje. Se ele é o mesmo Deus, ele continua sendo um Deus de redenção, de cuidado e de restauração. Hoje, o Senhor está dizendo a você: eu o chamei pelo nome,
e você é meu. Isso significa que Deus te conhece. Ele vê cada detalhe da sua vida, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama. Você não é um número, você não está esquecido, abandonado, não está sozinho. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe o seu nome. Ele te escolheu, te formou e nenhuma situação pode mudar isso. E se Ele diz que você pertence a Ele, então nada pode te arrancar das mãos de Deus. É claro que vão existir momentos em que nós seremos tomados pela dúvida. Momentos em que achamos que algo era uma promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade era apenas um desejo nosso. E isso pode nos frustrar, pode nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós. Mas viver as promessas de Deus não significa apenas experimentar o sobrenatural todos os dias. Não significa ver milagres a todo instante ou ter todas as respostas imediatamente. Viver as promessas de Deus também é aprender a viver em paz, a sentir a presença dele nos momentos mais simples. É olhar para um dia comum e mesmo sem nada extraordinário acontecendo, saber que Deus está ali. Não apenas nos livrando das águas profundas ou do fogo das provações, mas também nos sustentando no silêncio, nos dias normais, nos momentos em que um olhar desatento não perceberia a sua presença. E essa consciência, essa convicção nos transforma. Quando entendemos que Deus não se limita às grandes manifestações, mas que Ele também habita na nossa rotina, na respiração tranquila, no coração que se aquieta, percebemos que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é constante, é fiel, e Ele não nos abandona quando as coisas parecem pequenas demais para um milagre. Ele nos sustenta, nos carrega, nos fortalece e nos faz lembrar que, mesmo quando não vemos, Ele está cuidando de tudo. E é por isso que Deus nos diz hoje, não tenha medo. Ele não diz isso porque nunca enfrentaremos dificuldades, mas porque quando enfrentarmos, Ele estará conosco. Perceba que a passagem que foi lida não promete que nós não vamos passar pelas águas profundas, mas garante que essas águas não vão nos afogar. Não promete que nós nunca enfrentaremos o fogo das provações, mas nos assegura que as chamas não vão nos destruir. Isso significa que haverá momentos difíceis, sim. Haverá desafios que vão testar a nossa fé, situações que vão parecer grandes demais para a gente suportar. Mas a diferença entre quem crê e quem não crê não é a ausência de lutas, e sim a certeza de que nós não estamos sozinhos quando elas acontecem. Deus não é um espectador distante da nossa dor. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura quando tropeçamos. Ele nos dá forças quando achamos que não vamos conseguir continuar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua batalha esteja sendo longa, cansativa, e você já tenha se perguntado se Deus ainda está olhando para você. E eu quero que você saiba, Ele está sim. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o peso que você tem carregado. E Ele já preparou a sua saída. Você não precisa temer, porque Deus já está à sua frente. Ele já viu o final da sua história
e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Só que confiar em Deus não significa apenas esperar a solução chegar. Significa descansar no meio da espera. Significa se lembrar todos os dias que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, Ele continua ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te lembrando, você é meu, você é minha. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba isso com fé, com convicção. E declare aqui nos comentários, minha esperança está em Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, como eu sempre digo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui, pela fé. Se tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz ou o seu sono, coloque ela aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui. Vamos orar uns pelos outros. Eu leio os comentários aqui e eu sei que tem pessoas que leem também. Então, quando você coloca aqui um pedido de oração, muitas pessoas estarão orando por você. Amém? Então coloque aqui pela fé qual área da sua vida precisa do milagre de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de ouvir a Tua voz e de encontrar segurança em Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está presente. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende das nossas emoções, das nossas dúvidas ou das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é um Deus constante. O Senhor é Deus nos dias bons e nos dias maus. O Senhor nos chama pelo nome e nos lembra que pertencemos a Ti. Mas, Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Quantas vezes nos desesperamos quando não entendemos o Teu agir? Quantas vezes, Pai, olhamos para os problemas e nos esquecemos de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Nos perdoe pela nossa ansiedade, nos perdoe quando tentamos resolver tudo sozinhos e nos esquecemos de entregar o controle em Tuas mãos. Nos perdoe quando insistimos em carregar um fardo que não fomos feitos para carregar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência para esperar o Teu tempo. Nos perdoa quando queremos respostas imediatas e não conseguimos descansar, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada nesse dia por essa palavra e está agora ouvindo essa oração. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, sobrecarregada, sentindo como se estivesse se afogando nos problemas. Talvez ela esteja no meio de um incêndio de preocupações, sem conseguir enxergar saída. Mas o Senhor prometeu que as águas não nos afogariam, que o fogo não nos queimaria. Então, Senhor, lembra essa pessoa agora de que o Senhor está ao lado dela. Eu oro por aqueles que enfrentam lutas na família. Quantos lares estão divididos? Quantos relacionamentos destruídos? Quanta dor sendo carregada? Traga restauração, Pai. Onde houver brigas, estabelece a paz.
Onde houver distanciamento, falta de diálogo, traz reconciliação. Se tem alguém que está orando pela salvação de um filho, de um marido, da esposa, de um irmão, eu peço, alcança esse coração. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor sabe das necessidades dessa pessoa. O Senhor sabe das contas que precisam ser pagas, do medo de não conseguir prover o sustento. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Abre as portas, Pai. Envia os Teus recursos. Traz novas oportunidades. Dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, que está enfrentando uma enfermidade, toca nessa vida agora, Pai. O Senhor tem poder para curar, para restaurar aquilo que a medicina já disse que não tem mais jeito. Mas acima de tudo, que essa pessoa receba a paz de Cristo no seu coração. Que independentemente da cura, ela se sinta amada e segura em Ti. Nos ensina a confiar. Nos ensina a ver o Senhor em cada detalhe do nosso dia, a perceber a Tua presença não apenas nos milagres, mas também na nossa rotina, no silêncio, nos momentos simples. Que possamos viver as Tuas promessas. Não apenas esperando grandes manifestações, mas reconhecendo que viver em paz também é uma dádiva, um presente Teu. Tira o medo do nosso coração, nos lembra todos os dias que somos Teus, que pertencemos a Ti e que nada pode nos separar do Teu amor. Que essa certeza nos sustente hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quão difícil esteja sendo a sua caminhada, Deus está contigo. Deus é contigo. Ele sabe tudo o que você precisa e no tempo certo Ele vai agir. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O Senhor quer falar com você nesse dia, portanto, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo te envolva no amor do Pai agora. Quando nós estamos na presença de Deus, todo o resto se torna pequeno. Tudo aquilo que nos preocupa cai por terra. E tudo aquilo que nos tira a paz deixa de nos atingir. Eu te convido a entrar na presença de Deus nesse momento e a aprender mais um pouco da palavra dele, através desse Minuto com Deus. O nosso Deus tem poder para mudar toda a sua vida e mover o sobrenatural em sua realidade, a um ponto tão grandioso que não restarão dúvidas na sua mente de que foi o próprio Deus que fez tudo isso. Se você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida, escreva isso pela fé aqui nos comentários. Eu creio no poder de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Eu já quero começar essa mensagem de hoje orando por você, para que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa, todas as áreas da sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós Te louvamos, pois as Tuas misericórdias
se renovaram sobre nós. E é isso que permite que estejamos aqui agora, com uma nova oportunidade e uma chance de recomeçar. Eu quero colocar a vida dessa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, essa irmã e esse irmão. Eu coloco eles em Tua presença, em Teu altar, e te peço que o Senhor os visite com a Tua bênção, com o Teu amor, que o Senhor promova a cura no coração deles. Derrame sobre eles uma paz a qual eles nunca experimentaram antes. A paz que somente o Teu Espírito é capaz de nos dar. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que nós alcancemos mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas e orações aqui nesse canal. E desde já você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Salmos 62, versículo 11 está escrito: Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, o nosso Deus tem o poder de quebrar qualquer maldição que esteja em nossa vida. E na realidade, a vontade do Senhor é que tudo aquilo que estamos colhendo em nossa vida, que não faz parte do nosso próprio plantio, tudo aquilo que esteja fora do propósito de Deus, aquilo que colhemos por causa dos erros daqueles que vieram antes de nós, tudo isso seja removido da nossa vida. O nosso Deus já venceu a maldição mais forte que estava sobre nós, que no caso era a maldição da morte. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, nós fomos libertos da morte eterna. Jesus quebrou o poder da morte e nos libertou de toda a maldição. Portanto, como filhos de Deus, temos autoridade para quebrar as maldições que possam estar afetando a nossa vida. Não importa o quão forte ou persistente uma maldição pareça ser, o poder de Deus é maior. Ele nos deu a capacidade de declarar a sua palavra e decretar a liberdade sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É importante lembrar que as maldições podem vir de diferentes fontes. Pecados cometidos por nossos antepassados, práticas ocultas, palavras negativas proferidas sobre nós, ou até mesmo influências demoníacas. No entanto, não precisamos viver sob o jugo dessas maldições. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, eu e você temos o perdão dos pecados e a libertação de todas as maldições. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador e vivermos em comunhão com Ele, somos restaurados e capacitados a quebrar as maldições que foram transmitidas a nós. Portanto, nesse momento, eu quero encorajar você a se posicionar na autoridade que Deus te deu. Declare em voz alta: em nome de Jesus, eu quebro todas as maldições que têm afetado a minha vida e a minha família. Eu renuncio a todo o pecado do passado e escolho viver em obediência a Deus.
eu recebo a liberdade que Jesus conquistou por mim na cruz. Aleluia. Lembre-se de que, além de quebrar as maldições, é importante buscar a Deus em oração, estudar a sua palavra e viver uma vida de retidão diante dele. Quando nos rendemos completamente ao Senhor, Ele nos guia em cada passo e nos protege do mal. Irmãos, confie no poder transformador de Deus sobre a sua vida. Ele é capaz de desfazer toda a maldição e trazer bênção sobre você. Fique firme na fé e nunca duvide do amor e do poder de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, pelo Teu amor e pela revelação que o Senhor nos deu nesse dia. Pai, nesse momento queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados e por toda a influência maligna que carregamos em nosso coração. Que por meio do Teu poder, o Senhor vá fechando toda e qualquer brecha que possamos ter dado ao inimigo sobre a nossa vida. E coloca sobre nós a armadura da fé, que nos protege contra toda a investida de Satanás. Que o nosso interior, a nossa mente, estejam blindados por Ti e pelo Teu Espírito. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nesse momento, quebra as maldições na vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo. E que o Teu sangue purificador e redentor seja derramado sobre cada área afetada pelas maldições, na vida dele e na vida dela. Nós quebramos todo ciclo de pecado, opressão e herança negativa que porventura estejam em nossas vidas e declaramos a liberdade e a vitória que temos em Cristo. Pai, envia o Teu Espírito Santo para renovar a mente, o coração e as emoções dessa pessoa que está me ouvindo. Que ela seja fortalecida na sua fé, preenchida com a Tua paz e cheia do Teu amor. Capacita ela, Senhor, para viver uma vida de acordo com a Tua vontade, rejeitando todo o mal e escolhendo um caminho de retidão. Senhor, abençoe cada área da vida dela. Que aqueles que estão enfrentando enfermidades possam receber a cura e a restauração. Que aqueles que enfrentam dificuldades na sua vida financeira recebam a provisão, as portas abertas e a prosperidade. Que aqueles que enfrentam crises nos relacionamentos possam receber de Ti o perdão, a paz e a reconciliação. Em todas as áreas, ó Deus, que foram afetadas pelas maldições, que o Senhor possa nos dar a redenção e a transformação completa. Pedimos que a Tua luz brilhe sobre nós, dissipando toda a escuridão e trazendo clareza em nossos caminhos. Que o Teu amor nos envolva e nos guie em cada passo que tivermos que dar. Nos capacita, Pai, para que sejamos instrumentos de bênção e amor em nossas famílias, em nossas igrejas, na nossa comunidade, na nossa nação. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. O poder pertence a Deus. O poder não pertence ao inimigo. Por mais que nós tenhamos dado legalidade ao diabo, uma vez que nós renunciamos, nos arrependemos, abandonamos o pecado e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, as maldições na nossa vida serão quebradas, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos libertos. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Mande essa palavra para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você sabe que têm vivido debaixo do jugo pesado de Satanás. Deus te abençoe,
eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.